Continuando os processos de execução dos recursos recebidos pela Lei Aldir Blanc, estamos aqui hoje para fazer a gravação do vídeo referente à proposta de execução que foi submetida ao edital de informação e pesquisa da Lei Aldir Blanc. Meu nome é José Cândido Freitas Santos, fui selecionado na categoria de fotografia e vou fazer um relato visual e oral dos impactos da Lei Aldir Blanc no município de Canhotinho. De início, introduzindo aqui, no dia 19 de novembro de 2019, um vírus preocupante começou a se espalhar de forma descontrolada por todos os países do mundo, tendo seu primeiro caso confirmado em uma cidade do território chinês. Após isso, centenas de milhares de óbitos começaram a surgir ao redor do globo. No Brasil, no final do mês de fevereiro, temos a identificação do nosso primeiro caso de coronavírus. Curiosamente, o primeiro caso foi identificado logo após o período de carnaval, em um ano eleitoral, o que viria a contribuir de forma significativa para os altos índices de contaminação pelo vírus nos próximos dias, meses e, infelizmente, anos. Devido às proporções que o vírus causou, no dia 20 de março de 2020, decretou-se pela Presidência da República o período de calamidade, devido à pandemia global do Covid-19. A Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, estabelece em âmbito nacional um período de isolamento por pessoas contaminadas e dispõe sobre todas as medidas que deveriam ser tomadas pela população perante o enfrentamento de uma das maiores crises sanitárias que o Brasil já viria a passar. Neste documento também mostra quais foram as atividades essenciais que, devido à legislação, foram autorizadas a exercer as suas funções no período de pandemia. E foi aí que um dos maiores problemas sociais viria a se instaurar no país, sobretudo na indústria cultural. Devido à grande pandemia que o Brasil estava sofrendo, um dos setores mais afetados, sem dúvidas, foi o setor de eventos, que abrange uma grande quantidade de pessoas que dependem diretamente desse setor para seus sustentos e provento de suas famílias. O governo do estado de Pernambuco, no dia 20 de março de 2020, publicou o decreto de número 48.833, decretando estado de calamidade pública no estado de Pernambuco, por tempo indeterminado, devido aos grandes índices de contaminação da população, não só do estado, mas também em nível mundial. Por meio do decreto número 49.891, de 7 de dezembro de 2020, o estado de Pernambuco proíbe a realização de shows, festas e similares, sejam em ambientes públicos ou privados. A partir dessa publicação, as complicações para o setor cultural apenas se intensificaram, pois os trabalhadores do setor de eventos foram totalmente atingidos por esses decretos e por essas limitações. Fora os artistas diretamente afetados pela pandemia, com a proibição de shows e eventos, houve também a dificuldade dos outros artistas e pequenos produtores culturais de comercializarem seus produtos e, assim, de continuarem na manutenção e no sustento de suas famílias, o que causou um grande impacto para a população, tanto em questões financeiras como também em questões emocionais. No dia 29 de junho de 2000, surge para muitos uma luz no fim do túnel, que era um túnel ainda muito distante. Nesse mesmo dia, foi sancionado a Lei Aldir Blanc, que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo de 6 de março de 2000. A Lei Aldir Blanc, enumerada de Lei número 14.017, de 29 de junho de 2020. A referida legislação destinou ao setor cultural um valor total de cerca de 3 bilhões de reais para a aplicação direta no setor cultural dos estados e dos municípios. Ou seja, através desse decreto, através dessa legislação, o governo federal, destinava 3 bilhões de reais para que os municípios e estados executassem e distribuíssem esse valor com a sua população. Acompanhando de fora o processo, parecia realmente um sonho distante, pois, para nós, pequenos produtores,
Nunca houve um recurso tão grande destinado a todos os municípios de uma só vez. Por mais que os governos sempre investissem no setor, esse investimento nunca foi tão expressivo quanto dessa vez. O município de Canhotinho, onde foi executada essa pesquisa, no Agreste Meridional de Pernambuco, recebeu um valor total de R$ 204.614,99. Quando a notícia chegou na cidade, a população ficou totalmente alarmada sobre como seria a distribuição desses recursos. Iniciou-se, então, o processo de execução do recurso no âmbito municipal. Foram, sem dúvidas, meses de muito trabalho e de uma equipe muito focada em fazer uma distribuição de forma a vir contemplar o maior número de beneficiários possíveis. Em relação à execução, o primeiro passo tomado para a execução dos recursos foi a regulamentação da Lei Aldir Blanc, por meio do decreto número 55 de 2020, assinado pelo então prefeito da época. O decreto dispõe de metodologia de distribuição dos recursos recebidos pelo município, agariados através do Ministério competente. Depois da regulamentação, houve todo um trabalho de vinculação do mesmo no município para que os munícipes tivessem ciência de todo o processo que estava sendo executado. Após a aprovação do decreto, houve a criação do Cadastro Municipal de Produtores Culturais, que, através da Portaria número 1 de 2021, criado e assinado pela Secretaria de Cultura do município, cria com mais de 300 pessoas aptas para participarem e disputarem dos recursos da lei. Após os trâmites legais, houve o processo de construção dos 6 editais, destinados aos mais variadas categorias de produtores culturais. Para atender todos os inscritos no Cadastro Municipal de Cultura, foi necessária a construção de 6 editais. Cada edital foi destinado a uma categoria ou grupo de produtores específicos. Foram eles: edital número 1 de 2020, edital do Prêmio Canhotinho Tem Arte, categoria de artesanato, destinado a trabalhadores e trabalhadoras da cultura da cadeia produtiva de artesanato do município de Canhotinho, Pernambuco. Edital número 2, edital do Prêmio Canhotinho Tem Arte, categoria costura, destinado a trabalhadores e trabalhadoras da cultura do município de Canhotinho. No segmento de costura de pelúcia, edital número 3, Canhotinho Poesia e Pandemia, Encantando e Compartilhando Saberes, destinado ao município aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura do município, nos segmentos de artes, ensino de música, teatro, tapeçaria, literatura, poesia, dança e produção audiovisual. Edital número 4, edital Canhotinho Terra de Zeto, homenageando um grande artista local, destinado aos trabalhadores do segmento de música e suas ramificações e produções. Edital número 5, edital Prêmio de Cultura Viva, que visava premiar os maiores produtores culturais da cidade que ainda se encontram vivos. E edital de participação em editais municipais, que foi criado com o objetivo de contemplar as pessoas que não tinham sido originalmente contempladas. Cada edital foi criado com um objetivo específico, que era de atender o maior número de artistas possíveis dentro dos seus respectivos segmentos. Em relação aos impactos do município, de fato, o recebimento dos recursos causou um impacto muito grande no município de Canhotinho, pois foram muitos trabalhadores e trabalhadoras do setor cultural que estavam totalmente desamparados durante o doloroso período de pandemia. A criação dos editais, o processo de inscrição, a divulgação dos resultados foram todos momentos importantíssimos para a cultura da nossa cidade, que há muito tempo já vinha sofrendo uma certa falta de apoio dos governos. A Lei Aldir Blanc, sem dúvidas, veio para impactar de uma forma muito grande e trazer uma grande luz de esperança para centenas de trabalhadores desenganados com a cultura local. Através de uma pesquisa realizada no Mapa Cultural de Pernambuco, foi possível observar, levando mais em consideração o edital número 1, a quantidade de inscritos e a quantidade de inscrições aprovadas, certo? No gráfico, podemos observar que foram feitas 55 inscrições finalizadas e um total de 3 inscrições em rascunho. Dessas 55 inscrições enviadas, cerca de 50 inscrições foram aprovadas e 5 ficaram em pendência. É possível perceber o alto índice de aprovação dos editais, chegando a quase 50 selecionados no edital. Então, podemos concluir que os impactos da Lei Aldir Blanc no município foram os melhores possíveis. Por fim, o município conseguiu atingir mais de 200 beneficiários de forma direta, com os repasses realizados através dos 6 editais que foram executados pelo município.
De forma indireta, a Lei Aldir Blanc trouxe muitas contribuições para o município de Canhotinho, uma vez que, além dessas pessoas que receberam recursos diretamente do município, diretamente através do repasse que a Lei Aldir Blanc realizou no município, houve também toda a equipe que executou, que foram contratados para a execução, e todas as pessoas que são pertencentes às famílias desses 200 beneficiários. Então, de certa forma, e de todas as formas, o município de Canhotinho foi muito bem agraciado e a sua execução foi muito bem feita em todo o município. Por fim, podemos concluir que a Lei Aldir Blanc trouxe impactos importantíssimos para a cultura e para a economia local, conseguindo contemplar muitos produtores culturais e trazer uma luz de esperança para todos.